Olá, pessoal! Vou tirar Oi, Liana! Tudo bem? Seja bem-vinda! Juliana, tudo bem também? Sejam bem-vindas! Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou conversando um pouquinho com vocês, né? É, Nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é sobre birras. As crianças, a gente fica muito suscetível a isso, né? Na nossa vida com os nossos filhos. E eu acho que é um assunto que chama muita atenção. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se cair, não se preocupe que eu entro de novo, tá bom, gente? Ei, Mariana, tudo bem? Ai, pronto. Tô tentando aqui fazer um jeito pra não cair, porque eu tô sem Wi-Fi hoje, tá? Mas eu acho que vai dar certo. Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, me dá um oi. Ei, Vanessa. Ah, que bom, Liana. Então, quero falar pra vocês, depois vocês visitem mais o meu Instagram lá, deem uma olhada pra vocês conhecerem o meu trabalho. Também deem uma olhada no meu Facebook, o YouTube tem bastante vídeos também. Eu tô postando mais agora. E eu queria falar pra vocês também sobre o curso que a gente tá fazendo, né? Dia 26. Ai, que bom, Mariana! Dia 26, a gente está fazendo um grupo no WhatsApp onde a gente vai dar consultoria nutricional Lancheira da Nutri e eu vou vir com dicas de disciplina positiva e nós vamos passar 7 receitas grátis para vocês, receitas que nós desenvolvemos, algumas que ela desenvolveu e outras que eu desenvolvi. E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer inscrição, é só me chamar no direct ou então lá no meu perfil tem o meu WhatsApp. Vocês podem clicar lá que vocês vão falar direto comigo. Ei, Jusilaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje eu tô toda na make, vocês estão vendo, né, gente? Toda na produção, é que eu tava fazendo umas fotos hoje. Cortei meus cabelos também, ó, look novo, né? Mostrei hoje de manhã. Eu tava fazendo umas fotos pra divulgação de trabalho da gente, né? De palestra, de workshops, então tá vindo coisa nova por aí, coisa boa. E eu tava fazendo essas fotos hoje, então tô mais na produção. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que muitas vezes a gente não sabe, né? Se é birra, se a criança simplesmente está fazendo uma coisa, né, que a gente não entende, ou se é um desejo e uma falta de sabedoria na expressão mesmo. Muitas vezes até da nossa parte de entender a criança, né? Então era sobre isso também que eu queria falar com vocês hoje. Não é somente sobre birras. Isso tudo envolve a birra, porque muitas vezes a gente acha que é birra e nem sempre é uma birra. Às vezes a criança tá querendo falar, tá querendo se expressar e a gente não entende e com isso eles acabam tendo atitudes que a gente considera como birra. Eu já falei várias vezes sobre livros que vocês podem utilizar tanto para conversar com as crianças como para tentar entender, né? Entender os sentimentos da criança, entender o que passa no coraçãozinho das nossas crianças. E aí eu já falei para vocês também, tem lá no meu perfil, no meu feed, tem um post meu falando sobre esses livros aqui, ó. Quando me sinto feliz, deixa eu chegar mais para trás para vocês conseguirem ver. Quando me sinto feliz, tem o Quando me sinto triste. Hoje eu tô segurando, tá, gente? Eu não tô com meu tripé, esqueci ele. Quando eu sinto medo. Quando eu sinto raiva. Essa é uma coleção do James Smith. A primeira dica que eu dou para vocês em relação às crianças é vocês entenderem os sentimentos deles. O seu filho tem sentimentos assim como você tem. Você já parou para pensar que muitas vezes você não sabe nem o que você está sentindo? Né? Às vezes você está com raiva, você não sabe se é raiva, se é tristeza, se você está com
né, sei lá, ódio, ou sentindo saudade, ou ciúmes. A gente às vezes não sabe, né? Ei, Mayra, seja bem-vinda. Eu tô falando agora aqui, Mayra, sobre os livros do James Smith, que eu já até postei lá no feed. Depois você dá uma procurada lá. São os livros que falam sobre os sentimentos, para a gente entender melhor os sentimentos dos nossos filhos. Essa é a primeira dica que eu dou, que antes de tudo é o que você tem que fazer. É saber o que ele está sentindo, é entender o que está passando dentro do coração dele. Às vezes, ele está querendo simplesmente, por exemplo, vou dar um exemplo bem real. Meu com a Pietra e o Enzo, né? O Enzo ainda é muito pequeno, então eu uso muito os meus exemplos com a Pietra. A Pietra queria ontem, ela não queria ficar na escola de jeito nenhum e ela estava chorando muito. E as tias falaram, mas eu não sei por que ela gosta tanto daqui. Eu falei, tia, eu sei o que que é. E aí eu falei pra ela, eu falei, filha, você tá assim porque a mamãe vai ficar em casa e o Enzo tá em casa? É, mamãe, eu quero ficar com vocês dois. Ela parou de chorar, de fazer escândalo, de chorar não, mas de fazer escândalo. E isso, ela começou a trabalhar isso melhor no coração dela quando eu comecei a falar. Por quê? Ela não estava entendendo direito o que ela estava sentindo. Ela não estava entendendo se era realmente um sentimento de raiva ou um ciúmes, o que ela estava sentindo naquela hora. Ela não sabia. Eu falei para ela, filha, você não quer que o irmão fique com a mamãe? Ela falou assim, não, eu queria ficar com vocês. Eu queria ficar junto com vocês. Eu falei, tá bom, você vai ficar à tarde junto com a mamãe. Agora você tem que ficar na escola. E aí a gente foi conversando até ela acalmar. Ela parou de chorar? Não, porque era o sentimento que ela queria, né, gente? Imagina, minha mãe agora vai ficar em casa e meu irmão tá lá. Então ela queria ficar junto. Oi, Ana Cláudia, oi, tia. Ela queria ficar junto com a gente, sabe? Ela queria sentir, tá no meio das brincadeiras. Tanto quando eu fui buscá-la, ela, mamãe, o que você fez hoje? O que o Enzo fez hoje? Eu não quero contar como é que foi meu dia, eu quero saber como é que foi o seu. E ela começou a querer entender o que estava acontecendo com a gente em casa. E aí, tudo isso foi embolando no coraçãozinho dela. E a partir do momento que eu já entendi os sentimentos dela e que também ensinei para ela o que são os sentimentos, ela consegue se expressar melhor. Ela consegue falar melhor daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está passando. E isso vai muito das nossas escolhas, né? De como que a gente vai reagir à reação dos nossos filhos. Porque muitas vezes a gente fala assim, ele fez isso, por isso que eu fiz isso. Mas por que que o seu filho fez aquilo? A criança, ela é muito espontânea e ela não faz nada de graça. Se não está incomodando ela não vai fazer nada, gente. Se não está incomodando o ambiente que ela está, nós temos que perceber várias coisas diante da criança. A gente tem que perceber o ambiente, nós temos que perceber o sentimento da criança, nós temos que perceber o ambiente, assim, por exemplo, se é a escola, se é a casa, nós temos que perceber as relações que estão ao nosso redor. Tudo isso influencia em como a sua criança vai entender. Como que ela vai vivenciar isso, né? Se ela vai entender os sentimentos dela. E depois que eu comecei a ensinar para Pietro o que eram os sentimentos e como que ela podia lidar com eles, gente, as coisas ficaram muito mais fáceis dentro de casa. E é assim, porque assim, quando a gente lida com os filhos dos outros, em processos de coaching, quando a gente lida com a família, é diferente de você lidar com a sua própria família. É muito mais fácil você ver o erro na família do outro do que na sua. Então, é muito mais fácil você chegar para mim e falar assim, olha, minha filha não gosta de conversar, minha filha fica muito fechada. Eu sei as ferramentas que eu vou utilizar para trabalhar com ela. Eu sei as ferramentas que eu vou utilizar para lidar com ela, para ela desenvolver essas habilidades. E eu sei que vai dar certo. Assim como eu sei que dá certo com meus filhos. Mas por diversas vezes a gente não vê, quando você está dentro da situação, por diversas vezes você não vê o que está acontecendo.
você não vê a necessidade da criança, o que ela está precisando naquele momento, né? Então, isso aconteceu comigo com a Pietra no momento onde... Como que você pode mostrar isso para uma criança de 1 ano e 10 meses? Você pode mostrar com ilustrações. Por exemplo, deixa eu te mostrar. Esses livros aqui, por exemplo, ó, o da raiva. Não que você tenha que ler com a criança, que também pode, tá? Tem muitas crianças que elas entendem. Mas aqui, ó, e também você pode ter, tá vendo a expressão dele de raiva? E aí você pode brincar com a criança, ou você pode usar mais o lúdico, você pode fazer umas carinhas no computador, colocar num palitinho e falar para ele assim, vamos fazer a carinha de raiva. Aí você mostra a carinha de raiva. Ou então você mesmo, vamos fazer a carinha de bravo. Vamos fazer a carinha de triste. Aí vai fazendo as carinhas com a criança. Isso tudo, Juliana, desculpa. Você tem que usar a criatividade. A criatividade de como você vai chegar até o seu bebê, né? Muitas vezes uma criança, aí eu te falo categoricamente, tá? Uma criança de 1 ano e 10 meses é muito raro de ser uma birra. Geralmente ele tá mostrando para você o que ele tá querendo, né? Por exemplo, hoje eu falei pra Pietra assim, filha, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Aí ela falou assim, não, mas eu não quero tomar banho agora. Ela falou assim, mamãe, então tira sua maquiagem. Eu falei, não, mamãe não vai tirar a maquiagem. Por que, mamãe? Você vai sair? Não, por que, mamãe? Tira sua maquiagem. Começou a chorar. Eu falei, filha, você tá achando que a mamãe vai sair? Ela falou, é. Eu falei, a mamãe não vai sair. Então não precisa se preocupar, é só porque eu quero ficar mais tempo com a minha maquiagem. Aí ela pegou e falou, então tá bom. Aí ela parou de chorar e entendeu. Porque lá em casa a gente tem uma relação muito estreita e não se mente. A gente não mente um pro outro, a gente sempre tem uma relação de verdade. Tanto que depois meu marido chegou e falou, amor, eu vou ter uma reunião, eu queria que você fosse comigo. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho um live? Ele falou, tá, você no início vai fazer sua live lá e eu vou iniciar na minha reunião. Eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ela, filha, olha, a mamãe não ia sair, mas agora a mamãe vai ter que sair. O papai pediu pra mamãe ir com ele e você vai ficar com a vovó, tá bom? E ela, não quero, não quero. Eu falei, filha, você vai dormir, você não vai nem me ver sair. Aí ela acalmou e tal e foi dormir comigo. Então, assim, isso tudo é questão de como você se posiciona dentro da sua casa. A partir do momento que você começa a sair sem falar pro seu filho, muitas vezes você vai estar achando que ele tá fazendo birra, mas na verdade ele tá chamando a sua atenção, ele tá querendo que você olhe pra ele. Ele fica com mais medo de você sair, mais medo de você abrir mão dele, acha que você vai abandonar. Por exemplo, a Pietra, ela tem plena consciência de que eu não vou abandonar, de que eu vou voltar. Eu tenho um livrinho que foi lançado há pouco tempo até, aqui de Brasília, tá, gente? A autora é daqui de Brasília. Ele chama Mamãe Foi Trabalhar. E eu comprei esse livrinho pra ela. E a gente tava lendo o livrinho junto. Hoje, ela me pediu pra ler ele na hora do almoço, antes de eu sair pra trabalhar. E ela falou assim, mamãe, mas você vai trabalhar? Eu falei, vou. Aí, quando terminou o livrinho, ela falou assim, ué, e a mamãe não voltou pra casa, não? Eu falei, voltou, filha. Cadê, mamãe? Eu não vi. No livro não tá falando que ela voltou pra casa. Eu falei, realmente, não tá falando que ela voltou pra casa, mas no livro, no final, ela mostra, lá no meio ela fala que a mamãe sempre vai voltar. Aí eu voltei, reli com ela e mostrei pra ela, porque o livro ele dá outra continuidade. E aí a gente leu e ficou tudo de boa, ela ficou tranquila. Por que as coisas lá em casa geralmente ficam tranquilas depois de uma conversa? Porque sempre foi assim. Então, Ju, vou te chamar de Ju, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode sempre se basear na verdade com o seu filho, né? Mostrar pra ele ou pra ela, pro seu bebê, que tudo que acontece é real, que é a realidade. Por exemplo, o Enzo, quando ele me vê sair de casa, ele chora. Se ele me leva até o carro, é raro ele chorar. Geralmente ele volta para dentro de casa tranquilo, me dando tchau. Por quê? Porque ele já entendeu o significado de sair e voltar.
ele sabe que eu vou voltar. Entende isso? Então, a melhor forma de você evitar essas birras nessa fase é você sempre sendo claro. E aí, por exemplo, quando a criança é muito pequena e você não entendeu o que está acontecendo, não entendeu como que ela pode estar sentindo aquilo dentro dela, é mais difícil de você explicar os sentimentos para uma criança de 1 ano e 10 meses. Mas não é impossível. E aí, com esses cards, com as carinhas, você pode pegar carinha na parede, umas carinhas na parede, assim, colocar alegria, tristeza, felicidade e pregando. Aí você fala assim, como é que você tá se sentindo hoje? Aí você fala, se sentindo, por exemplo, você tá feliz? A gente grita, a gente pula, e aí você demonstra pra criança. E aí você mostra a carinha. Fala, olha essa carinha aqui, essa aqui é legal? Vamos fazer uma carinha feliz? Aí você faz uma carinha. No colégio eu acho legal que eles trabalham muito na mãozinha. Eles fazem a carinha com a canetinha na mãozinha da criança, de como a criança está se sentindo naquele dia. E aí você vai tentando. E se ele ama livros, melhor ainda, Ju. Porque aí você pode ir trabalhando com eles. Esse livro aqui, esses livros do James Smith, se você é daqui de Brasília, você pode ir lá no Gilberto Salomão, tem uma livraria que ela chama... Ai, eu não tenho o nome dela aqui, mas ela chama Hora de Ler. Mas é aquelas feiras de livro fixa. Ela fica lá perto do Banco do Brasil. E aí você compra esses livrinhos, eles são baratos, são R$10 cada um. Mas, gente, se eu tivesse ganho isso no aniversário de 1 ano da minha filha, pra mim seria o melhor presente. E em São Paulo você acha mais fácil ainda, Ju. Tem muito mais fácil esses livros em São Paulo. Eu sinceramente, eu tenho uma lista de uns 40 livros que eu tô interessada e só acha nas editoras, e isso é é um saco pra gente, porque a gente tem que ficar indo de editora em editora tentando os livros, sabe? Não tem em todas as livrarias, não. Não são todas que vendem eles. Eu vejo esse do James Smith sempre nessas livrarias, essas feiras de livros, sabe? Mas a editora dele é a Pé de Letra, ó. Essa aqui, ó. Pé de Letra. Você pode procurar essa editora que tem esses livros e tem muitos outros. Tem muitos livros legais. E esses livros são ótimos, independente da idade da criança. Ei, Tati, seja bem-vinda. Flávia também, que bom vocês aí. Você pode entrar e procurar nessas editoras que você vai achar esses livros muito legais. Sempre que tiver um tema, um assunto que você precisar de algum livro, você me fala que eu também posso tentar te ajudar, tá bom? Então, vamos continuar. Eu não sei se vocês viram hoje um vídeo que eu postei da Pietra no feed. Eu postei um vídeo dela eu fazendo um combinado com ela. Depois eu postei um vídeo dela que saiu quase no horário da live, porque o Instagram não estava me deixando postar desde as 6h30, 7 horas. E nesse vídeo que a gente fez, o segundo, eu perguntei pra ela, eu falei, e aí, filha, você gosta dos combinados? E ela falou que sim. Porque que eu faço? Eu tava numa situação muito difícil, a Pietra todo dia, já tinha umas 2 semanas, dando um piti pra ir tomar banho, comer, tomar banho e dormir. Ela não queria, ela enrolava pra comer, ela enrolava pra tomar banho e enrolava pra dormir. Por quê? Porque ela queria brincar. Aí eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a usar uma das técnicas que a gente usa no Kid Coach com as crianças. Que foi o quê? As perguntas. Pergunta é sempre bom, gente. Faça a sua criança se sentir parte do processo. Não faça com que ela seja um objeto do processo, que é o que muitas vezes a gente faz. Você vai fazer isso, eu quero desse jeito, faça assim, faça assado. E a gente faz com que a criança não se sinta parte, mas assim, um objeto do processo. Você faz o que eu mando, eu mando, você obedece. E as coisas não necessariamente precisam ser assim. Se ela se sentir parte do processo, o processo vai andar muito mais fácil. Como que você pode fazer isso? Eu precisava que ela comesse, tomasse banho e dormisse. Eu falei, gente, se eu fizer isso com a Pietra, ela vai ficar assim, mamãe, eu vou brincar, depois eu vou tomar banho, eu vou brincar, eu vou comer, depois eu vou brincar, depois eu vou dormir. Eu falei, vai dormir 11 horas da noite.
Aí o que que eu fiz? Eu falei, vou fazer diferente agora. Eu cheguei e falei assim, filha, vamos fazer um combinado. Tá lá no vídeo, gente, do feed. Vou contar aqui, mas vocês depois olhem lá no vídeo, que tá muito fofo o vídeo dela. E aí eu vou botar ele todo no YouTube, que é só um pouquinho a mais, assim, acho que ele tem uns 20 minutos, 20 segundos a mais. E aí eu falava assim, filha, vamos fazer um combinado? Ela, qual, mamãe? Eu preciso fazer 3 coisas. Eu preciso que você coma, que você tome banho, que você durma. Como é que a gente vai fazer isso, filha? Você pode me ajudar? E aí ela pegou e falou, mamãe, então a gente vai fazer assim. Eu vou cantar a música do não sei o que lá, que eu não lembro mais qual que era agora. Depois que eu terminar, eu vou jantar. Depois que eu jantar, eu vou tomar banho, depois eu vou dormir. Falei, é mesmo, filha? É. Eu falei, então tá bom. Então, quando você canta a sua música, eu vou pra cozinha, vou arrumar sua comida e vou te esperar lá. Eu não vou vir te chamar. Você vai pra lá sozinho, ok? Combinado? Combinado. E assim ela fez. Ela terminou de cantar, ela levantou, foi lá pra cozinha. Mamãe, eu já terminei a minha música. Agora eu vou comer. Falei, então tá bom. Botei a comida, ela comeu tudo, sem dar um piti. Depois que ela terminou, agora vamos tomar banho, mamãe? Ela queria cumprir o combinado dela, que ela fez comigo. E aí eu posso falar uma coisa? Isso não durou um dia. Isso tá sendo até hoje. Todos os dias ela lembra daquele combinado e ela utiliza daquele combinado para fazer outros combinados. Então, quando você trabalha com a criança de uma forma natural e dê a opção para ela, vocês perceberam que eu não tirei o limite dela? A Pietra tem limite, e muito. Mas vocês perceberam que eu não tirei o limite dela? Ela continuou com o limite e mesmo assim ela teve a oportunidade de escolher. Aí, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa que tá demais? Por exemplo, hoje ela tomou banho e ela não queria sair do banho. Eu falei, filha, nós vamos sair do banho agora, você já está gelada. Não, mamãe, eu quero ficar no banho, eu quero ficar... Não, nós vamos sair. Tirei ela do banho e ela chorando, não quero, não quero, não quero. Aí, de repente, eu, filha, tem uma muriçoca aqui, você me ajuda a matar? Você me mostra ela, quando ela aparecer, você me fala que eu vou matar. Eu mudei o contexto. Eu continuei enxugando ela, eu continuei fazendo tudo que eu precisava, mas eu tirei o foco dela disso. Era um foco que estava deixando ela estressada. Então eu passei ela para outro foco. E aí isso faz com que ela não se estresse. E às vezes a gente pensa assim, porque aí fica fazendo birra. Na verdade, gente, não é que seja uma birra. A criança, ela tá... também não tô dizendo que não existe birra, tá, gente? Existe sim birra. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes a criança, ela tá querendo expressar o que ela sente e você não consegue entender o que ela tá sentindo. Por quê? Você quer que ela coma, toma banho e vá dormir. E como você quer que ela coma, toma banho e vá dormir, você não pensa nas possibilidades que ela quer. Ela queria cantar uma música. Imagina se eu tivesse feito a pressão para não, você vai comer agora, não tem brincadeira, não tem mais nada. Vamos comer, tomar banho e dormir. Imagina se eu tivesse feito isso. Ia adiantar? Não ia. Quando você começa a dar essa responsabilidade para a criança, ela começa a perceber aonde que está errado e onde que está certo. Pietra sabe que eu odeio que ela fique no celular. Ela só fica no celular em uma situação, com a avó dela. Nem comigo em restaurante, nem comigo na rua. Gente, é muito, 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 muito raro eu dar um telefone pra ela. Acho que é só numa situação onde ela tá querendo muito, me pedindo muito, eu dou. Mas eu acho que isso, assim, deve ter mais de 6 meses que não acontece, pra você ter ideia. E a minha mãe e minha tia, que é como se fosse minha mãe, inclusive ela tá aí, elas dão o celular pra ela, só pedir que ela dá. E aí o que acontece? Ela sabia hoje que estava errado, que eu tinha liberado ela para brincar um pouco a mais. Ela sabia que pegar no celular era errado. E aí quando eu cheguei e eu vi ela no telefone, eu falei assim, opa, eu acho que agora não acabou, né, Pietra? Vamos dormir. Não, mamãe, não tem conversa. Agora acabou. Agora nós vamos dormir. Então, é ser firme, mas sem ser grosso, sabe? Sem trazer essa grosseria. Luciana, você é perfeita assim sempre? Não, gente, eu não sou.
Eu erro diversas vezes, eu brigo com a Pietra diversas vezes. Tem hora que a gente tá estressado, tem hora que a gente não aguenta mais, né? Você chega em casa, mãe, 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 mãe. Para, não quero mais ouvir mãe. Tem hora que a gente faz isso. Eu sou ser humano, gente, eu sou normal, né? A gente às vezes tem uma noite mal dormida, tem um dia pesado e isso vai pesando no nosso dia a dia. Mas se você fizer isso como rotina, fica pesado para a criança. Mas se você tem isso na sua rotina uma vez ou outra e por natureza você tenta ser positivo, tenta dar escolhas para a criança, as coisas ficam diferentes. Entendeu? Da artimanha que você falou que você usa é o da muriçoca, né? Isso é ótimo, Ju, porque a dificuldade que as crianças têm é menor do que a nossa. Para eles é tudo muito simples. Eu quero comer, não, eu não quero comer, eu quero brincar. E na nossa cabeça é, não, não dá para brincar porque amanhã tem aula, porque precisa dormir, porque senão fica enjoado, não descansa e fica estressado. Eles não têm esse raciocínio, para eles é tudo muito lógico. E aí a gente que faz aquela situação ser um complexo enorme na cabeça deles. O nosso desespero para que eles façam as coisas no tempo que a gente quer, o nosso desespero para que as coisas não saiam erradas do nosso ponto de vista, porque na cabeça deles brincar 5 minutos e depois tomar banho não é errado. E vamos lá, né, gente? O que custa brincar mais 5 minutos para depois tomar banho? 5 minutos a mais de cansaço ou a menos vai fazer tanta diferença assim? Não vai. Então é melhor falar, olha, então tá, então já que você quer muito brincar, vou te deixar brincar 5 minutos. Depois dos 5 minutos vamos tomar banho, combinado? Combinado. Então, passou 5 minutos, agora vamos pro banho. Vai ser muito mais fácil da criança aceitar, da criança querer estar no banho, da criança querer estar com você. Hoje eu fico tão feliz porque a Pietra tem 3 anos e ela sempre vem a mim para querer saber se pode. Outro dia alguém queria dar alguma coisa para ela comer, ela falou assim, não, eu tenho que ver com a minha mãe se eu posso. Isso é ruim? Não, não é ruim. E isso foi criado no coração da Pietra porque ela teve alergia alimentar. Então, eu tive que ser muito categórica com ela. Não aceite todas as coisas que você vê na frente. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, isso foi trabalhado com ela. Então, ela faz isso hoje porque virou hábito na vida dela. E aí eu pergunto para você, o que você quer de hábito para sua família? O que você quer de hábito para a sua vida, para a vida dos seus filhos? Né? Uma criança estressada ou uma criança feliz que brinca, mesmo que seja gritando, por exemplo, Pietra grita para cima e para baixo. Ela acorda já no 220. Bom dia, mamãe, já amanheceu. Hoje eu estava no quarto do Enzo dando mamar. Ela chegou lá no quarto, o pai dela, no quarto falou, papai, acorda, já amanheceu. Não, Pietra, ainda tá cedo, ainda tá muito cedo, vem dormir, vem deitar. Ela levantou a cortina e falou, olha papai, já tá claro. Então, eu prefiro que eu tenha uma criança assim, cheia de energia, cheia de vida, alegre, feliz, do que uma criança travada, do que uma criança que não sabe expor seus sentimentos, que não tem liberdade para isso. Então, eu falo para vocês o seguinte, deem liberdade para os filhos de vocês se expressarem. Sabe? Nem que seja numa brincadeira dentro de casa, do tipo, vamos brincar de careta. E aí vocês brincam de caretas e vão fazendo as caretinhas e a criança vai aprendendo. Se você não se adapta com livros, porque pra mim, livros assim, tem outros, tá, gente? Tem outras séries. Eu posso postar amanhã pra vocês uma outra que eu tenho também. Inclusive tem uma que fala do bom dia, boa noite, boa tarde. Do por favor, do com licença. Tem outro que fala sobre gratidão, generosidade. Tem livros de tudo quanto é jeito. E se você tiver disponibilidade de ter 10 minutos do seu tempo por dia para ler um livro com a criança, com seu filho, ele vai entender muito mais o que se passa dentro dele e o mundo que está ao seu redor. Então, vale a pena você investir esse tempo na criança. Porque esse tempo na criança você vai estar investindo numa saída para um shopping. Por quê? Ele vai saber se expressar com as vontades deles.
E você vai saber entender essas vontades. Quando você lê esse livrinho com eles, não é só eles que entendem as coisas, não. Você também. E muito mais você. Porque você começa a entender eles e você começa a pensar, gente, não é que eu fico assim? E aí você começa a ver que nem você consegue saber os seus sentimentos direito. E é assim, às vezes a gente não sabe o que a gente sente, a gente não sabe o que a gente pensa, a gente fica confuso. Imagina uma criança. A diferença é que eles têm a pureza no coração deles. Eles têm a leveza da vida. E se a gente... Oi, Gelígia, tudo bem? Everton, tudo bem também? Sejam bem-vindos. Então, a gente tem a pureza... Eles têm a pureza da vida. E essa pureza é o que deixa a vida leve. Se a gente entender que a vida pode ser leve, como eles imaginam, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter crianças saudáveis, vocês vão ter filhos adultos de sucesso dentro de casa. Porque eles vão sentir que a vida é segura, que a vida é muito mais fácil do que eles imaginavam. Entende? Então vale a pena você investir nesse tempo, vale a pena você investir na sua família, vale a pena você investir em brincadeiras, sabe? Hoje tem muitos brinquedinhos, né? Brinquedos mesmo que você compra em loja, tem jogos que são joguinhos que você tem as carinhas, que tem... Você pode fazer isso no computador, coloca lá no computador, no Google lá, coloca assim, jogo das emoções. Coloca lá sentimentos e emoções, você vai ver que vão aparecer muitas possibilidades de vocês trabalharem isso com as crianças de vocês também. Então, por que eu resolvi vir falar disso hoje? Porque é muito fácil eu enxergar isso hoje nas famílias que eu trabalho, nas crianças que eu trabalho, nos adolescentes que eu trabalho, eu consigo enxergar mais as emoções deles. Mas eu comecei a pensar, eu falei, gente, como tem certas situações dentro da minha casa que de vez em quando é difícil de enxergar o que está acontecendo, né? Hoje, como eu estou muito mais perto disso, tá mais fácil. Mas teve um momento que foi quando começou essas situações lá em casa, tava difícil de enxergar. Eu não conseguia enxergar que era uma necessidade da Pietra se expressar e falar o que ela estava sentindo. Eu não conseguia entender que era aquele sentimento que ela tinha dentro dela, sabe? Então, que vocês possam aproveitar esse momento com as crianças de vocês. E não pensem que é só as crianças de 2, 3, 4 anos que entendem isso. Bebês entendem. Eu leio esses livros com o Enzo, ele tem 1 ano e 2 meses. E aí, Luciana, como é que ele fica quieto? É assim que eu leio, ó, gente. Eu pego o livro da raiva aqui. Vou lá. Desculpa. Filho, olha só, ele saiu para comprar as coisas com a mamãe dele. E sabe o que aconteceu? Ele tava querendo tudo. Tá escrito isso ali, gente? Não tá. Mas eu vou fazendo com ele o meu texto. Só que aí, filho, como a mamãe dele não podia comprar, ele ficou bravo. Olha só o tanto que ele tá bravo. Vamos fazer cara de bravo? Olha isso, ele ficou muito furioso. E aí apareceu bem no meio do corredor a mamãe dele chamando ele para ir embora. E sabe o que mais deixa ele bravo? Quando ele vai pro parquinho brincar com os amigos. Ele tá lá brincando, brincando, e aí a mamãe dele fala que é hora de ir embora. Sabe o que aparece? A raiva. Eu não quero ir embora. E é assim por diante que eu vou lendo o livro com eles, né? Tanto com ele quanto com a Pietra. A Pietra eu já leio o texto todo, o Enzo não. O Enzo eu vou fazendo no lúdico, eu vou inventando o texto. E além de eu inventar o texto, eu faço caras e bocas. Ele fica sentadinho assim, me olhando. Por quê? Porque ele tá vendo que você muda as suas expressões, você muda o seu jeito de falar, você muda a forma como você conduz aquela situação. E ele vai entendendo também. Às vezes eu falo pra ele, mamãe tá brava. Aí ele fica assim, aí ele faz assim. Eu falei, não pode mexer aí. E aí ele vai acalmando.
Então, assim, se você consegue diversificar isso com o seu bebê, com a sua criança, fica mais fácil de você trabalhar, tá bom? Não tem só os livros. Lembre-se dos jogos, vai lá no Google, pesquisa como que você pode trabalhar isso com a criança e saiba que muito além de você trabalhar essas coisas com a criança, antes de você pensar assim, meu filho tá com birra, olha a birra que ele tá fazendo, tá se jogando no chão. Antes de você pensar isso, que você possa pensar assim, o que ele tá querendo? O que ele tá querendo me dizer? Não é o que ele tá querendo de bens materiais, mas é o que ele tá querendo me dizer. Ele tá querendo me dizer que ele tá com raiva porque vai dormir. E aí vale você chegar para ele e falar assim, é bom ter esse sentimento. Você pode sentir isso. O que não pode, filho, é se jogar no chão por conta disso. Você pode falar para mamãe, mamãe, papai, eu tô com raiva. Tô com raiva porque você não deixa eu brincar. Mesmo que ele seja um bebê, ele pode não falar, mas você pode falar e ele vai entender. Então ele já vai internalizando isso dentro dele, entendeu? O Everton tá falando aqui que essa semana comprou essa coleção, estou trabalhando. Ai, que lindo! Isso mesmo, vai tentando com de 1 ano, Everton, não é impossível, sabe? Eu tava falando aqui antes pra Ju que você pode fazer o seguinte, além de você trabalhar assim com os livros, você pode pegar carinhas, colocar na parede, sabe? E falar assim, filho, quando a gente pula, a gente fica como? Aí mostra a carinha de feliz. Ah, quando a gente tá triste, quando a gente chora, a gente fica como? Aí mostra a carinha de triste. E aí você vai trabalhando os sentimentos, as emoções deles com isso. Você pode fazer carinhas, colocar num palitinho e falar, eu tô triste. Aí bota a carinha. E aí vai trabalhando, porque a criança já vai crescendo conhecendo esses sentimentos. Se ela conhece esses sentimentos, é mais fácil dele se expressar e muito mais difícil dele fazer uma birra, se jogar no chão ou fazer essas coisas. Depois que eu comecei a trabalhar essas coisas com a Pietra, tá muito mais fácil o diálogo. É muito mais difícil dela se jogar no chão. Às vezes, quando ela ainda se joga, eu falo assim, ué, filho, por que você tá se jogando no chão? Me conta, o que você tá sentindo? Aí, ela fica, às vezes, assim, meio perdida ainda. Eu falo assim, o que você tá sentindo dentro de você? Você tá com raiva ou você tá feliz? Eu nunca ponho só um sentimento pra ela. Eu dou vários sentimentos. Aí, se a coisa tá muito feia, eu abraço, acolho, fico ali quietinha com ela até ela acalmar. A hora que ela acalma, eu falo assim, se ela não conseguiu se resolver, eu falo assim, você quer ler o livro, filha? Vamos lá pra você escolher um livro que você quer ver? Aí ela vai e escolhe. Ah, eu quero ler o Medo. Aí a gente lê o Medo. E aí ela me fala sobre aquilo. E se ela não quiser falar, ok, gente, mas você fez a sua parte de mostrar para ela que o sentimento dela é importante. Então, ao invés da gente ficar bravo com as crianças, sair puxando pelo braço, puxando pela perna, ou brigando porque tá se jogando, ou brigando porque fez isso ou fez aquilo, tenta entender primeiro. Por que você se jogou? Ou então, o porquê é muito difícil, remete muito a sim a não, né? Mas se você chegar a falar assim, você se jogou no chão, filho, o que tá acontecendo? Como que você está se sentindo? A palavra como, ela é mais aconchegante, ela é mais convidativa para a criança. Tá bom, gente? Eu acho que essas são as minhas dicas para vocês de hoje, assim. Eu queria que vocês refletissem. Tá tremendo aqui porque eu tô sem tripé hoje e minha mão já tá aqui. Que vocês refletissem nisso, né? Nos sentimentos, nas emoções dos filhos de vocês. Ah, então isso só dá para ser com criancinha, Lu? Não, dá para ser com adulto também, dá para ser com adolescentes, jovens. Basta você mudar a forma de trabalhar. Cada um você vai ter que trabalhar de um jeito. Eu já trabalhei com esses livros até com adolescentes, porque às vezes os adolescentes, alguns são tão retraídos, que é tão difícil deles conversarem, que você mostrar um livrinho desse é mais fácil, né? Tipo assim, eu tava conversando com a Pietra sobre esse livro aqui e ela tinha uma dificuldade para falar da raiva, sabe? E aí comecei a contar. E aí o adolescente começa a falar também, sabe? É mágico.
O livro, ele abre uma porta enorme. Brincadeiras abrem portas. Até adulto, né? A gente gosta de brincar, a gente gosta de voltar a ser criança. E nesse momento a gente volta a ser criança. Então, se permitam voltar a ser criança com os filhos de vocês, a fazer diferente e a trazer noção do mundo para você mesmo de forma diferente. Porque eles estão aprendendo o que é o mundo, mas vocês já conhecem e aí vocês podem fazer diferente. Ah, Mayra, que bom que você gostou. Eu tenho pensado muito na sua filha, depois vamos conversar. Seus filhos são lindos. Eu sou apaixonada pelos filhos dela, gente. A filhinha dela é amiga da minha filha e eu sou apaixonada por eles. Eu acho eles um doce, crianças super educadas e amorosas. Parabéns, viu, pela educação que você dá para seus filhos. Que bom, Everton. Que bom que você participou, que você estava aqui. Que vocês possam refletir sobre todas essas coisas que foi falado aqui, que vocês possam levar isso para a vida de vocês, e não só para a vida de vocês, mas para quem estiver perto de vocês, que vocês possam falar do amor, né, dos sentimentos, das emoções, permitir que as pessoas conheçam melhor um ao outro, isso faz parte da família, tá bom? Às vezes eu que me sinto lisonjeada ouvindo isso de você. Mas é verdade, você é uma mãe maravilhosa, super presente, super amorosa com seus filhos. E é inspiração pra mim, viu? Então, que a gente possa passar isso pra frente, né? Não guardar só com a gente. Ei, Juliana, obrigada por você participar. E sempre que eu puder, vou estar aqui dividindo a minha experiência com vocês, tanto minha experiência profissional como minha experiência como mãe, né? Eu acho que a gente tem muito a crescer um com o outro sempre, né? E que Deus abençoe a noite de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa. Eu tava morrendo de saudade das minhas lives. Vou estar de volta aí, tá, gente? Semana que vem tem entrevista na live com uma pediatra maravilhosa, a doutora Dulce Góes. Nós vamos estar falando sobre o autismo. Tudo sobre autismo. Se você conhece alguém que passa por uma situação dessa, ou se você conhece alguém que pode estar vivendo, né, ou simplesmente por conhecimento, vem com a gente. Eu acho que é sempre bom a gente aprender e saber um pouco mais sobre todos os assuntos, porque a gente nunca sabe quem vai estar do nosso lado, né? E quem vai precisar um dia. Então, divulguem, estejam conosco, vai ser na próxima quarta-feira, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus e vamos descobrir os sentimentos e as emoções dos nossos filhos para que essas birras sejam evitadas, tá bom? Beijão!